Baby Fire, Real Boy. Não exatamente. Aqui ainda faz parte do bloco de Real Boy, mas como dito já no podcast passado, né? O Hellboy saiu do BPDP, ele está nas suas próprias aventuras. Mas a gente quer saber o que aconteceu com o BPDP enquanto o Hellboy ficou de fora, não é mesmo? Não é mesmo? É, mas é mesmo, com certeza. Por isso, a gente vai dar as boas-vindas a uma nova publicação chamada O BPDP, A Praga dos Sapos, volume 1. Esse ônibus publicado pela Mitos Editora, onde ele publica as primeiras histórias da revista BPDP, né? O primeiro, de certa forma, o primeiro spin-off de Hellboy. Não oficialmente, né? Porque o primeiro, oficialmente falando, seria uma história do Abe Sapiens, tá? Mas, como a gente está tentando ajeitar uma ordem cronológica, né? Que faz sentido, a gente vai começar direto com o BPDP, A Terra Oca. Isso mesmo. Então vamos lá. A gente vai começar num ritmo meio Ace Ventura, detetive de animais. Assim, tem que ser um pouco velho pra saber desse filme, né, do Ace Ventura, mas ele começa justamente parecido com essa HQ, que é a Liz Sherman indo lá nos Alpes do Himalaia, uma coisa assim, super frio. Aqui fala Montes Urais, tá? Montes Urais no Círculo Ártico. O Ace Ventura foi pro Himalaia, mas assim, os dois tentando procurar reflexões, procurando iluminações das suas vidas. O Ace Ventura, né, queria salvar o mundo dos animais. Já a Liz Sherman, a nossa pirotécnica, ela quer, né, se entender como o que é esse poder que ela tem, né? Porque, porra, todo mundo quer dominar ela. É o Rasputin, é o Homunculus Roger, que pra voltar à vida tem que sugar o poder dela. Então ela tá de saco cheio disso. Para quem ouviu aqui os episódios lá do O Verme Vencedor, lembra que tinha aquele pequeno detalhezinho do Hellboy se despedindo com a Kate? Ele fala assim, ó, manda um abraço pro Abe. Ele não fala pra Liz também, sabe? Então já era um indicativo que a Liz tinha saído do BPDP. E aqui a gente já vai sabendo, né, que já tem um tempinho que ela saiu. O próprio Abe Sapiens, né, ele tá pensando assim, se ele vai embora, se ele fica, porque o Hellboy foi embora. Ele também ficou sabendo daquela pataquada que eles colocaram uma bomba no Roger, né? Então ele tá meio indeciso. O problema é que ele tem uma visão, e é a Liz Sherman, cara, aparece ela assim, pegando fogo no quarto dele, como fantasmagoricamente, falando, preciso de ajuda. Ele fala, puta merda. Então ele tem que montar uma missão para ir salvar a Liz Sherman, que foi até esses Montes Urais, né? A gente até viu o começo desse ataque em algumas páginas, mas a gente não sabe o que está acontecendo nesse mosteiro de monges, né? O que é muito estranho, porque a gente vê que esses monges são meio porradeiros, sabe? Tem um cara que flutua, tem um cara que ele transmorfa, né? Então eles tinham que ter alguns poderes, né? Tanto que a alcunha desses caras é tipo, eles são os descendentes de uma raça humana muito ancestral de Hiperbórea. Cara, já está conectando aí com a mitologia encontrada dentro do universo de Hellboy. Beleza, então o Abe ele monta esse time, ele chama o Roger, claro, e ele chama o novato. O novato não é nada mais, nada menos que Johann Kraus, este fantasma alemão que está enclausurado em uma roupa tipo um balão. Ele não tem corpo físico, né? Então ele tem que ficar, ou ele sai, né, perambulando por aí, mas para ter um corpo ele entra dentro desse traje que é parecido com um balão, né? Então a gente já viu, para quem só viu os filmes, né, ele aparece lá no Hellboy 2, né? Mas aqui ele tá com esse traje, né, de balão. Então eles vão lá, né, pro Ártico, eles encontram tudo aquela chacina lá no mosteiro, todos os monges estão tudo fodidos, assim, e eles encontram o corpo da Liz. O corpo da Liz está sem vida, de novo. Puta merda. Não é de se entender? Toda hora que alguém chega, alguém quer tirar os poderes da Liz e deixa ela com o corpo desfalecido, né? Ela não tá exatamente morta, ela tem sinais vitais, mas a alma dela foi novamente dragada do corpo dela. Que vida de bosta, hein? Mas enfim,
A gente aqui vê, né, as primeiras manipulações, né, do Johann Kraus, porque ele consegue pegar um corpo desses seres que invadiram, né, o mosteiro. Tinha um morto ali que é tipo um duende, é tipo um anão duende, bem monstrenguinho assim. Então o Roger consegue, né, usar a essência fantasmagórica dele, possuir um desses corpos mortos e trazer de volta a alma dele, né? Então a alma começa a responder: a gente veio aqui, matou todo mundo e a gente levou ela para o nosso chefe, o Rei do Medo, né? Então fica de boa aí. Nisso o Roger, né, que ele tem essa essência também de uma carapaça que consegue absorver energia, ele pega, encosta nesse espírito emanado do Johann Kraus, né, para conseguir saber de mais informações. Então, agora ele absorveu toda a essência daquele carinha nele, então ele sabe o caminho para chegar até a Liz. Cara, olha a mecânica, vamos pôr assim, a mecânica espiritual que eles enjambram, né, para conseguir informações. Enquanto eles estão descendo, eles vão conversando, né, bastante coisa, principalmente sobre a absência do Hellboy, né? Como que o Hellboy era, porque o Johann Kraus, ele tá curioso, né? Porque ele veio para trabalhar com o Hellboy e o Hellboy foi embora, né? Então ele faz uma série de perguntas, tipo, e quem que é o líder agora? Quem que é o melhor, né? E todo mundo fica lembrando, né, que o Hellboy era o melhor líder, ele era o melhor amigo e tal e tal e tal. Aqui tem também uma passagem bem importante e interessante. Lembra que lá no programa do podcast Ser Humano, eu partilhei aquele episódio em 2, né? Tenho lá o Abe versus Science, né? Abe Sapiens versus Ciência, que é quando o Abe libera o Roger do tanque de contenção dele, né? Aqui mostra que o Hellboy fez a mesma coisa com o Abe, né? O Abe, quando ele foi achado, ele foi colocado nesse tanque e a galera tava estudando ele, e o Hellboy foi o cara que falou assim: chega disso, vou tirar ele de lá. Né, contra as ordens do professor, contra as ordens do cientista. Ele falou: vem aqui, meu amigo. Tirou o Abe Sapiens do tanque e falou: vou te pegar um sanduíche de atum, você gosta? Então, pra você ver como o Hellboy era essa figura não só de líder, mas como o amigão parceiraço pra tudo, sabe? E aqui, gente, eu vou dar uma rushada na história, porque eles vão adentrando, né, nessas cavernas, nesse centro da Terra. E, cara, vai ficando mais louco possível, porque eles vão encontrando máquinas ancestrais, né? Elas estão tudo enferrujadas, né? Parece até um estacionamento de máquinas ancestrais antigas, né? Eles falam: puta merda, tinha alguma civilização aqui. Eles vão passando, vão encontrando ossadas de monstros gigantes e... acho que o que mais explode a cabeça é tipo encontrar um submarino nazista. Tem até um comentário que eu achei muito bacana, que é tipo: cara, esses caras foram em todo lugar, né? Fazendo uma analogia, né? Aquele troço que os nazistas procuravam o sobrenatural ao redor do mundo, né? Tinha um pouco de verdade nisso, né? Mas no universo de Hellboy isso vai extrapolando ao máximo, sabe? Além daquele flashback do Abe Sapiens, a gente vê outro também da Liz, né? A Liz também ficava confinada, onde todo mundo tinha medo dela. Todo mundo vestia roupas de contenção para, né, vai que ela pega fogo. E o Hellboy foi o único cara que entra lá e fala: quer um pirulito? E ele tá de boa, tá só com um casaquinho assim, sabe? Pra vocês verem como o Hellboy, ele tocava os seus amigos. Tocava assim sentimentalmente, né, espiritualmente os outros, né? Porque aqui todo mundo é monstro, mas ninguém é humano o suficiente para estender a mão pro Abe, estender a mão pra Liz, sabe? Então o Hellboy tinha a sua, assim, além de ser um excelente caçador de demônios, ele era uma excelente pessoa, mesmo sendo demônio. Vocês entenderam? Cara, e daí a gente vai encontrando mais e mais desses, vamos chamar aqui de duendes, duendes demoninhos, que é essa raça, né, que tá sequestrando a Liz. Tem embates, tem uma hora que o Roger usa uma aparição fantasmagórica para espantar eles, né, até que eles chegam lá no fundo, onde tem, né, o último cerco, onde eles estão usando a Liz, o poder da Liz, ou seja, a alma da Liz, para dar força àquelas máquinas que a gente viu anteriormente, né? Aqui no caso, né, elas vão entrar em power up, né? Vão ligar, os carros vão ligar, e daí tem até o líder, né, que é o Rei do Medo. Ele fica falando: agora a gente vai foder os seres da superfície, vamos botar para quebrar, né? Pausa para mitologia do universo Hellboy, né?
tem várias coisas aqui que a gente fica já fazendo conexão com os mitos que foram nos revelados em outras histórias, por exemplo, histórias do Hellboy. Aqui ele fica falando assim, a gente era os seguidores da mão esquerda. Então, lembra que o Anung, quando criou Ogdru-Jahad, ele estendeu a mão direita, né? E depois eles confinaram a mão direita de Anung dentro de uma estátua, né? Então tinha o rei de Hiperbórea que tentou passar esses ensinamentos da boa espiritualidade para frente, né? Então aqui a gente já vê que tinha outras pessoas lá no fundo, né? Lá anteriormente, que seguiram outro caminho, que era a mão esquerda, né? Não, super literal, né? Ninguém explica isso, tá, minha gente? Se você lê isso aqui direto, assim, você vai bater e às vezes passa reto, né? Eu que tô meio que já unindo os pontos para vocês aqui, né? Porque ele fala, a gente era da mão esquerda, né? E agora a gente vai matar todo mundo. E lembra que os monges falavam que eles eram herdeiros de um povo ancestral de Hiperbórea, né? Ou seja, eles eram seguidores da mão direita. E esses caras são frutos da mão esquerda, né? E foram lá se vingar, né? Então tem que fazer esse trabalho de conexão entre as histórias, tá? Mas não temam, estou aqui para vocês. Cara, então vai ter um último embate muito foda. Esse Rei do Medo já possuiu todos os poderes da Liz, então ele tá dando um power up numa espada, assim, ele fala Anumabashi, e ele consegue soltar raios muito poderosos que deixam nossos heróis muito machucados. Mas numa estratégia final ali, o Roger, ele que consegue libertar a Liz, que ela estava numa situação um pouco delicada, mas ele pega os poderes desse babacão de volta e consegue jogar de volta no corpo da Liz. Lembrando, né? Eles estavam levando o corpo da Liz nas costas, né? Que estava morto, né? Então ele descarrega tudo nela, ou seja, voltando o espírito, voltando o poder para ela. E nisso as máquinas começam a se deteriorar, né? Porque elas são super antigas e agora estavam sem a sua fonte de energia. Então todo o cenário ali começa a se autodestruir, por assim dizer. E, cara, daí nossos heróis conseguem escapar e, assim, eles entraram lá nos montes Urais, né? Só que eles saem dentro de umas planícies escocesas. Ou seja, dando a entender que eles realmente passaram pelo centro da Terra e passaram para outra parte do globo. O que remete, né, ao título dessa história, a Terra Oca, né? Então a nossa Terra seria Oca, né? Tem esses vales para você conseguir passar por eles e sair em outro canto da Terra. Ficção científica, tá, gente? Tem no Hellboy. Mas beleza, então daqui até quando a Liz é salva, né, tem um momento muito bacana que ela pega na mãozinha do Abe e fala, cara, eu tenho que ficar com meus amigos, então tô voltando com vocês. Lá no começo também dava pra ver que ela tava meio que terraformando assim os foguinhos que ela consegue soltar, então ela até adquiriu algum controle a mais sobre o poder dela, né? Então agora ela tá confiante o suficiente, né, para voltar para casa. E eu vou terminar esse programa com um especialzinho do Terra Oca, né? Que é tipo 2 páginas, onde conta como que o Johann Kraus perdeu o corpo, né? Ele fazia sessões espíritas. Então ele juntava todo mundo, segurava a mãozinha de todo mundo, assim, e daí ele conseguia falar com os mortos que já estavam no além, né? Só que bem nessa hora que ele estava fazendo uma sessão, um artefato lá na China, lá em Xangai, lá em Chengdu, entrou em colapso, assim, alguém estava fazendo alguma sacanagemzinha por lá, e isso reverberou em todo o plano espiritual, ou seja, enquanto o Johann Kraus estava fora do corpo para fazer a ligação com os mortos, esse evento fantasmagórico ocorreu em todo o mundo. Chegou nele lá na Alemanha, e daí queimou todo mundo que estava ligado com o mundo espiritual, inclusive ele. Ou seja, o corpo dele foi deteriorado, virou cinzas, né? Só que ele estava para fora do corpo, então ele sobreviveu. Só que sobreviveu em forma de espírito. Então o que sobrou para ele, o espírito. Aí o BPDP, sabendo disso, né, faz um traje especial para ele conseguir entrar dentro do traje, né, e conseguir andar por aí, né, em forma física, pelo menos. Mas é isso aí, minha gente. Muito legal, assim, no sentido que essa parada já conecta direto com as histórias que a gente viu lá atrás, né? A gente viu lá na ilha, o Terceiro Desejo, todas aquelas mitologias de Hiperbórea, de Thoth, da mão direita, da perdição. Aqui vem um adendo, né? Tipo, não é o adendo que vai explicar totalmente o que era Anung, o
que era esses poderes espirituais, o que era o Toph, como é que era a hiperbólica. Não, vai partir para outro. Tipo, teve segregadores da fé de Anum, né? Teve segregadores que foram para outro lado e fizeram, vamos falar assim, coisas malvadas, né? Foram para a mão esquerda, né? Então tá tudo nessa história e mostra, né? Tipo, o Rei do Medo e os seus diabretes, eles são tipo os discípulos de uma coisa muito mais ancestrais, né? Que era outra coisa e acabou chegando nesses diabretes que mataram todo mundo no templo e sequestraram a Liz, né? Também é mencionado que tinha a Rainha Negra que entra no templo de Toph, né? Então é essa Rainha Negra que pega os conhecimentos de Toph, que já tinha os conhecimentos da mão direita de Anunk, né? E ela que espalha os segredos para a mão esquerda, né? Então vocês veem que a mitologia ela vem pincelando a cada historinha a mais que o Mike Mignola nos traz. Lembrando que essa história ela foi co-escrita por Mike Mignola e Christopher Golden, que é assim o atual colaborador maior aí do universo Hellboy, que é o Christopher Golden, né? E desenhada por Ryan Sook, que tem um desenho assim, cara, ele é tão artístico quanto do Mignola, só que ele é mais plano, assim, é diferente, cara. E toda vez que você abre um gibi do Hellboy, você bate com essas artes meio estranhas, assim, você fala, puta, tô nesse universo de volta, sabe? Mas a gente termina aqui essa colaboração de Ryan Sook, Christopher Golden e Mike Mignola de BPDP. E no próximo programa, se você está seguindo, né, o ônibus da Mitos, né, Praga dos Sapos 1, a gente vai pular Assassino em Seu Crânio, em Meu Crânio, que é uma história do Lobster Johnson, tá? Então a gente vai juntar essa história do Lagostan Johnson em outro programa de podcast. Abe sempre contra a ciência, a gente já cobriu lá no programa do Ser Humano, né? Então não é necessário a gente continuar aqui. E então no próximo programa a gente vai cobrir os Tambores dos Mortos. Por favor, compartilhe, comente, manda uma mensagem aí e a gente se vê numa próxima. Falou!